essa confusão que há dentro de nós, uma natureza pecaminosa e caída, vulnerável, mas com um anseio de eternidade, muitas vezes nos engana e nos leva a querer controlar coisas que nós não controlamos. Bem-vindo ao Extraordinário, e eu quero começar o nosso tempo aqui fazendo uma pergunta para você. O que você acha que é o maior medo do nosso tempo? A maioria das pessoas vai dizer que é o medo da solidão, o medo do desemprego, o medo da infelicidade e assim por diante. Mas eu tô aqui para te falar que certamente o maior medo do nosso tempo é o medo de ter medo. E eu digo isso porque nós vivemos o tempo das doenças relacionadas ao medo. Quem aí é estudante de psiquiatria, quem lê sobre o assunto, né? Não é especificamente a minha área, mas eu sou curioso, converso com muitas pessoas e faço leituras também. A gente percebe que hoje existe uma espécie de epidemia do pânico, do burnout, da ansiedade. São doenças associadas ao medo de ter medo, que está também associada à chamada agorafobia, que é esse medo de estar exposto, esse gatilho de você ter uma sensação de pânico, e aí, porque você tem medo dessa sensação de pânico, você não quer se colocar naquela situação novamente, então você começa a resistir, estar em público, estar em lugares abertos e assim por diante. O que é o medo? Eu queria começar dizendo o seguinte: o medo é um sentimento que nós estamos submetidos quando nós nos sentimos ameaçados, quando algo que valorizamos está em risco de se perder ou de ser danificado. O medo é um sentimento resultante da situação de perigo e uma ameaça à sua integridade física. Existe algum problema em sentir medo? Não necessariamente. O problema é que o nosso tempo tem uma resistência com a ideia de medo. As pessoas pensam assim: se eu sentir medo, eu já sou uma pessoa fraca, já sou uma pessoa ruim, eu não estou preparado. Mas não é bem assim. Vem comigo aqui que eu vou te contar. Se você pegar, por exemplo, na filosofia aristotélica, filósofo grego Aristóteles, ele vai dizer que as paixões são coisas que nos afetam, são sentimentos que vêm até nós. As paixões, nesse sentido, são uma força da natureza. São coisas que muitas vezes estão fora do seu controle. Você pode senti-las sem necessariamente concordar com elas. O medo seria uma dessas paixões. Eu estou triste, eu estou alegre, eu estou com medo. É claro que a gente vai ver com mais calma depois, que a sensação de medo revela uma hierarquia de valores que temos. Mas o que é importante você reconhecer aqui é que o próprio Aristóteles, ao dizer da virtude áurea, que é a temperança, ou seja, o equilíbrio entre as coisas, vai revelar para nós que o medo não é um problema em si. Veja bem, em relação ao medo, você pode ter três posturas. Duas extremadas, que são vistas por ele como um vício em relação ao medo, e uma que seria a ação virtuosa. Se você tem medo e é dominado por esse medo, então há medo demais. Nesse caso, você está com o vício da covardia. O medo te dominou. Isso é um extremo. Aristóteles vai dizer que no outro extremo você tem a falta do medo. A falta completa do medo é a temeridade. E o que é isso? Quando você é indiferente aos riscos reais que uma situação pode te apresentar. Por exemplo, você está lá numa praia, tem uma placa de todo tamanho falando assim: cuidado com tubarão, tubarões estão aqui. Você fala assim: eu não tenho medo de nada, não tenho medo de tubarão, e pula justamente ali. Isso é uma temeridade, é um vício por abuso. E aí Aristóteles vai dizer pra gente claramente que a virtude em relação ao medo é a coragem. Mas veja, quero que você entenda isso aqui desde já. Ter coragem pressupõe a existência do medo. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade de dominar o medo, de tê-lo em uma exata proporção. O corajoso não é aquele que age sem medo, mas é o que percebe o medo, considera os riscos reais e toma essa atitude. Aqui é impossível não fazer uma conexão com o texto lá que a gente lê em Josué, capítulo 1, versículo 9. Quando ele estava diante da terra prometida, ele queria liderar o povo na tomada de Canaã novamente, na terra prometida. A palavra de Deus foi até ele e disse o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então perceba aqui que a coragem é um mandamento. E olha que interessante, se a coragem é um mandamento, então nós podemos ter a tranquilidade de reconhecer que o medo faz parte da experiência humana. Não é uma vergonha ter medo, não é um problema em si
ter e reconhecer medo. Pelo contrário, muitas vezes negar o medo do medo, vai se desencadear em doenças muito piores, em condições muito piores do que o reconhecimento do medo. Todo medo é um certo medo da morte. Ainda que não seja a morte física, é uma morte relacionada a quem você é, a algo que você valoriza. Falando sobre isso, Timothy Keller faz uma diferenciação entre dois tipos de medo. Um medo justificável, que é esse primeiro que eu te falei, é um medo que retrata uma sensação válida da realidade, uma percepção válida da realidade. E aqui, inclusive, a gente pode falar um pouquinho daquele versículo que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja, esse temor em relação a Deus é uma virtude, porque você reconhece o verdadeiro poder de Deus, você reconhece que Ele está acima de todas as coisas. Você realmente considera que Deus, com sua santidade, se apresenta como um inimigo dos seus erros. É claro que Ele também vai prover o meio para o perdão, mas sem Jesus, sem o perdão de Cristo, nós estamos perdidos em relação a Deus, porque a santidade dele é grande demais diante de nós. Então, a santidade de Deus vai nos compelir a agir de uma forma diferente, a ter uma compreensão. E a gente pode olhar isso desde uma perspectiva filosófica elementar. Você sente medo, você está ali, está vendo um despenhadeiro, você olha para ele, tem uma lei da gravidade, tem uma força que realmente existe. Eu vou ficar perto ali. Então veja que essa percepção da realidade que o medo te ajuda a perceber, né? Ajuda a fazer você compreender algumas coisas, ela não é necessariamente ruim, ela pode inclusive te ajudar a sobreviver. Eu queria focar especificamente no medo paralisante, que é o segundo medo que Timothy Keller fala. E esse medo paralisante acontece quando você tem uma expectativa em relação a algo e pensa que se essa expectativa não for cumprida, você deixa de ser quem você é. Então esse medo paralisante está relacionado com o medo do medo. Ele acontece quando você se coloca numa condição acima daquela que você deve estar em relação ao cosmos. Quando você superdimensiona a sua capacidade de ação, quando você superdimensiona os seus recursos para decidir e agir na vida. Então esse medo paralisante pode ser muito bem descrito por aquela passagem no Salmo 55, no versículo 4 e 5, que diz o seguinte: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Quando o medo passa a tomar conta de você e começa a interferir em decisões adequadas, você começa a estar dominado sobre o medo. Mas a gente já falou que negar o medo não é o caminho. O medo indica algumas coisas interessantes para nós. Primeira coisa, sentir medo é um sinal da nossa vulnerabilidade. Quando você sente medo, você está existencialmente gritando: eu sou uma pessoa vulnerável, existem coisas que eu não controlo. Por que uma pessoa se sente paralisada pelo medo? Porque ao sentir o medo, ela, ao invés de reconhecer que esse medo existe e voltar-se para Deus e para suas limitações, ela faz o contrário, ela dobra a aposta e fala: eu vou resolver tudo, tá tudo na minha mão. Então esse medo vai aumentando, porque na realidade nem tudo tá na nossa mão. O ser humano é uma mistura de céu e terra. Vamos lembrar em Gênesis, o homem foi criado do pó. Somos vulneráveis, somos finitos, não temos todas as soluções. Ao mesmo tempo, o ser humano foi gerado, gestado pela graça do sopro divino. Então nós temos em nós também uma aspiração de eternidade. Essa confusão que há dentro de nós, uma natureza pecaminosa e caída, vulnerável, mas com um anseio de eternidade, muitas vezes nos engana e nos leva a querer controlar coisas que nós não controlamos. E isso pode ser uma postura não sadia. Aqui eu lembro, inclusive, da mitologia grega. Já citei para vocês o mito de Ícaro, né, que estava na ilha do Minotauro com Dédalo, não era isso? E aí, a única forma de fugir daquela ilha era fazendo asas. O Dédalo, o maior artífice da sua época, fez aquelas asas, colocou elas para voar, fez a asa para o Ícaro e falou: meu filho, você não pode voar nem alto demais, nem baixo demais. Se for alto demais, o sol vai derreter o seu voo, você vai cair. Se for baixo demais, a água vai encharcar a sua asa e você vai cair. Basicamente, esse mito está falando dessa natureza complexa do ser humano, que é o seguinte: ele não é Deus, mas também não é sobre-humano. Então, mais uma vez, isso remonta, inclusive, à filosofia aristotélica. Isso é uma confirmação por meio da narrativa mitológica de que o ser humano tem um espaço para existir. Olha aqui, presta atenção. Não é nem se achando Deus, nem se achando inferior. É exatamente nesse meio termo aí, nesse equilíbrio, que mora o local exato da nossa habitação. E considerar os medos
nos ajuda a remontar esse nosso lugar no cosmos. Eu tô com medo de algumas coisas que eu não controlo. Então eu tô dando ouvido a esses medos, mas eles estão fora de mim. Eles estão completamente fora do meu alcance. O medo também nos lembra, eu já falei um pouquinho disso, que existem perigos reais. O medo pode ser um alerta. Não é necessariamente um problema você sentir medo de alguma coisa se aquele medo indica um problema real que precisa ser solucionado. E mais especificamente aqui nesse ponto de virada, o medo também indica que nós precisamos de socorro. Muitas vezes os nossos medos estão sendo perpetuados na nossa vida porque nós não estamos recorrendo a Deus em sua capacidade plena de dominar todas as coisas e as nossas práticas espirituais que são formas de sair desse medo paralisante. Aqui eu lembro do Salmo 55, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Perceba, nós queremos negar o medo, mas o chamado cristão para a vida plena é um chamado para entregar o medo a Deus. Não é de negar o medo, é de entregar o medo. Eu tenho medo, Deus. Eu me sinto vulnerável. Talvez a minha expectativa está no lugar errado, é por isso que esse medo existe. Ao passo que quando nós queremos controlar tudo, nós estamos afirmando assim, eu sei tudo que é melhor para mim, eu sei exatamente as coisas que eu preciso para ser feliz e ser alguém. Mas a vida cristã é uma vida de entrega. A vida cristã é uma vida em que, ao perder o apego à vida, você recebe a vida abundante. E a nossa relação com o medo precisa ser também essa. Então, agora que você já superou, né, esse preconceito seu de que você não pode ter medo, você vai precisar olhar para a forma que Jesus lidou com o medo. Qual foi a maneira que ele enfrentou o medo? Veja que interessante. Se o medo fosse um problema em si, Jesus, que foi o homem perfeito, não poderia ter lidado com ele. Mas ao contrário, Jesus não só teve medo, mas ele soube lidar com isso a ponto de viver uma vida perfeita. Isso é muito claro quando você percebe a forma que ele enfrentou a crucificação. Mas eu quero dar uma pausa aqui, porque você provavelmente está falando assim, mas não tem aquele texto bíblico que diz assim, que o amor lança fora o medo? Verdade, o amor lança fora o medo. Mas aqui especificamente, o medo é esse medo paralisante, é esse medo que te impede de agir da forma adequada, esse medo que tira de você a capacidade de discernir. Não é porque você virou cristão que as águas ao seu entorno deixaram de ser turvas. Não é porque você virou cristão que o mundo todo mudou. O que mudou é a sua forma de lidar com ele. O que mudou é a sua forma de lidar com a crise, a forma de lidar com o problema financeiro, ou com um problema emocional, ou um problema de saúde. Foi isso que mudou. O que mudou é a nova vida que está dentro de você. Não é necessariamente o mundo que está fora de você. Então, o chamado para o cristão é de trazer o medo, a sua ansiedade, a sua vulnerabilidade para o altar de Deus, como um grito existencial que fala assim, eu não controlo todas as coisas. Volte-me para o meu lugar. E eu confio, veja bem, eu confio que mesmo que o que eu espero não aconteça, eu encontrarei cura e cuidado vindo da parte de Deus. Esse é o ponto central. Às vezes a gente pensa que se o que a gente espera não acontecer, nossa vida vai perder o sentido. Mas muitas vezes a soberania de Deus vai utilizar justamente esses momentos em que nós achamos que estamos perdendo alguma coisa para nos dar uma vida mais intensa, mais abundante. Você veja, o salmista no Salmo 23, ele diz o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não temerá por quê? Porque ele sabe que Deus está com ele e essa é a maior recompensa. Então, veja bem, quando o amor invade a nossa vida, nós ancoramos a nossa alma na eternidade. Não é que de repente, magicamente, tudo mudou à nossa volta. A fraqueza existe, os riscos reais existem. Mas a ideia aqui é que a vida de Cristo em nós vai reorientar os nossos temores e vai nos permitir discernir entre aquilo que é passageiro e aquilo que é para sempre. Tem uma passagem muito importante aqui para nossa reflexão, que o Senhor Jesus fala isso, né? Não temam aqueles que podem fazer mal a vocês. Vocês têm que temer, antes de tudo, aquele que pode tirar a vida de vocês e aquele que tem o poder para te levar para o inferno. Em outras palavras, Jesus está falando assim, não tenha medo de homens, tenha medo de Deus. Quais são os medos que existem dentro de você, que são resultado do temor de homens
e quais são os medos reais que você precisa escutar, que é um resultado do temor de Deus. Tem coisa na sua vida que você tem que ter medo mesmo, e isso tem que te levar a agir, tomar alguma atitude. Outras coisas são medos que vêm porque a sua hierarquia de valores, aquilo que você coloca acima de todas as coisas, está errado. Deus abençoe vocês.